Olá, amada, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre um sentimento muito nocivo para a nossa vida, o orgulho. A palavra de Deus nos diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O orgulho é um sentimento destrutivo e sorrateiro, e às vezes não percebemos quando ele está se alojando em nosso coração. Por isso é importante estarmos atentos. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste assunto. Fique comigo, não saia daí, eu volto em alguns segundos. O dicionário define orgulho como um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, e também como um sentimento de egoísmo, de admiração pelo próprio mérito, de excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Pode ser definido também como uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, vaidade e insolência. Romanos capítulo 12, verso 3 nos diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia deixa claro que Deus odeia o coração orgulhoso e nos orienta a termos o conceito equilibrado de nós mesmos. Vamos ver hoje um episódio bíblico que mostra as implicações do orgulho. Esse episódio narra a história da humanidade logo após o dilúvio, quando o povo ainda falava uma mesma língua. O texto está em Gênesis capítulo 11, verso 1 a 8, que conta sobre a construção da Torre de Babel. Olha o que o texto diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. A nossa reflexão está baseada no versículo 4 deste texto, que diz: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Não bastava edificar uma cidade, eles queriam uma torre tão alta quanto o céu, para que o nome deles fosse engrandecido. Vemos aqui que eles estavam com o coração cheio de orgulho e altivez. Eles queriam reconhecimento, glória. Eles tiveram um ato que demonstrou autossuficiência e isso não agradou a Deus. Quais eram as motivações, os fundamentos de construir uma torre tão alta e edificar um nome? Podemos dizer que ambição, vaidade, orgulho, autossuficiência, essas são algumas das motivações que podemos observar. E esse é o perigo, porque o orgulho nunca vem sozinho. Ele trará junto com ele todos esses outros sentimentos. E a torre com que eles pretendiam representar a unidade e poder que acreditavam que tinha, acabou se tornando símbolo de desunião e fracasso. Quando nosso coração se torna obstinado, cheio de vaidade e orgulho, isso nos levará à queda, conforme está escrito em Provérbios capítulo 16, verso 18. O orgulho é algo que Deus abomina, e a consequência para o povo nessa situação do texto bíblico nos mostra que o orgulho de fato precedeu sua queda. Deus frustrou seus planos e projetos, porque sabia que o fim de tudo aquilo não seria bom, pois o orgulho e a autossuficiência levam as pessoas a uma vida longe de Deus, longe dos seus propósitos e dos seus caminhos. O orgulho foi um dos pecados que causou a queda de Lúcifer e, consequentemente, através da situação criada, de 1/3 de todos os anjos do céu. Vamos ver nas Escrituras o que mais temos sobre o orgulho. Em Mateus capítulo 23, verso 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Provérbios capítulo 21, verso 4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Provérbios capítulo 11, verso 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Já em Salmos, capítulo 31, verso 23 diz: amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes
dá o que merecem. Em Salmos, capítulo 101, verso 5b diz: "Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. O Senhor ama o humilde e resiste ao soberbo." Sabe o que acontece? Uma pessoa cheia de si mesma acaba sendo egocêntrica e egoísta e não tem espaço em seu coração para cumprir o mandamento que está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. De modo geral, o orgulho demonstra falta de maturidade. Vamos ver algumas características de uma pessoa orgulhosa. Ela acha que está sempre certa, tem dificuldade de reconhecer seus erros, se julga melhor que os outros, geralmente é insensível e ambiciosa, tem necessidade de reconhecimento, não consegue ser submissa às autoridades. É irredutível nos seus pontos de vista, quase sempre é irônica e ferina e tem prazer em ser bajulada. Se concentra sempre nas fraquezas dos outros, pois não consegue observar suas próprias fraquezas. O pior de tudo é que geralmente a pessoa orgulhosa não reconhece que tem este problema e acaba sempre se achando superior aos outros. Se você se identificou com algumas das características que citei, se crê que existe no seu coração orgulho ou autossuficiência, se você tem vivido de forma egoísta, só pensando em si mesmo, se arrependa, busque em Deus uma mudança, pois todas essas coisas são destrutivas e só irão te afastar de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos viver uma vida que agrada o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar e conseguindo enxergar o nosso próximo, sermos pessoas abençoadoras. O Senhor nos criou para nos amar e para se relacionar conosco, para termos comunhão com as pessoas, empatia com os que estão à nossa volta. E todo o egoísmo, egocentrismo, que é o fruto do orgulho, nos afastará deste objetivo. Que Deus nos ajude a ter um coração humilde e generoso com as pessoas. Isso é o que Ele espera de nós. Que Deus te abençoe, um beijo e até mais. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Conheça também a nossa loja virtual. Lá você encontrará artigos para ficar linda e decorar sua casa com muito bom gosto e estilo. Confira em www.mulherescompropósito.com.br. Um grande beijo!